O Google gastou mais do que o meu limite de orçamento diário. Por que que isso acontece? Eu já recebi essa dúvida algumas vezes nos comentários dos vídeos, etc. E eu vou gravar esse vídeo aqui para te explicar por que que geralmente isso acontece, algumas causas para isso, ok? Bom, basicamente, quando você coloca ali um orçamento diário na sua campanha, por exemplo, você coloca R$ 100 por dia, o Google ele não entende R$ 100 por dia, ele entende que você está colocando R$ 3.000 por mês, tá certo? Então, quando você coloca R$ 100 por dia, ele entende R$ 3.000 por mês. Então, ou seja, ele tem 30 dias, o seu orçamento de R$ 3.000 para você gastar por 30 dias. Ele não olha ali os R$ 100 por dia. Então isso pode acontecer, então essa é como ele entende o seu orçamento, no mensal e não no diário, tá certo? O diário é uma fração ali do seu, que vai dar os 30 dias. Então o que acontece geralmente quando ele gasta mais do seu orçamento, se por exemplo você gastou R$ 100, ele gastou 150 em um único dia, isso acontece em dois casos. Primeiro, quando sua campanha é nova, ela começa a rodar no primeiro dia, ela tende a gastar mais. Principalmente se ela, tipo assim, você subiu sua campanha, ela aprovou, mas demora mais de 24 horas para ela começar a rodar realmente. Então ele ficou um dia aprovado e não gastou nada, ele ficou lá zerado porque a campanha não rodou, apesar de estar qualificado, está tudo certo. No dia seguinte ele começa a rodar, aí o que ele vai fazer? Ele vai gastar quase que o dobro do seu orçamento para compensar o dia anterior que não gastou nada. Já no terceiro dia ele já tende a ficar mais controlado ali no seu orçamento. Em certos dias que ele entende ali com a mecânica das buscas, com as pessoas que estão buscando, ele tenta te entregar o melhor resultado. Pode ser que algum dia ele extrapole um pouco o seu orçamento, você está de 100, ele passa lá para 150 em um determinado dia, porque naquele dia ele entendeu que poderia te gerar um resultado melhor, tal, com análise das pessoas que estavam lá vendo o seu anúncio. Não sei se isso aconteceu ou não aconteceu, pode ter sido que não realizou nenhuma conversão, etc. Mas enfim, é isso que ele entende. Ele entende que pode te entregar um resultado melhor naquele dia, que o dia está legal, né? E ele tenta te entregar um resultado melhor, ele extrapola um pouco o seu orçamento, mas até o final do mês, ao final dos 30 dias, ele vai controlar aquilo para que o seu orçamento final, no final dos meses, não passe dos R$ 3.000, tá certo? Então ele entende o seu orçamento como R$ 3.000, ele entende o orçamento no mensal e não no diário. Ele vai, num dia ele pode gastar mais, no outro ele vai compensar, gastando menos. Tem situações em que você tem uma campanha com R$ 100 e ele gasta 40, 50 no dia. Isso certamente é para compensar algum outro dia do mês em que ele extrapolou o seu orçamento, para que você não feche um mês com orçamento negativo, entendeu? É assim que o robô do Google normalmente trabalha. No Meta você não tem tanto isso, ele é mais controlado ali nos seus gastos, ele varia muito pouco, é muito difícil ele extrapolar muito o seu orçamento ali no Meta, mas o Google funciona assim. E uma coisa que você tem que ter também em mente é que sempre que sua campanha começa a rodar, no primeiro dia ela gasta mais, no segundo, por mais que ela não tenha ficado, ela já aprovou e começou a rodar, mesmo assim ela tende a gastar um pouco mais no primeiro dia, o CPC fica um pouco bem mais caro no primeiro dia, no segundo dia ele já tende a ir controlando. Então você não se assuste com o CPC, independente da estratégia de funil que você esteja utilizando, fundo, meio, topo, não importa, ele pode ser que o seu CPC vai ficar, certamente o seu CPC vai ficar mais caro nesses primeiros dias, tá certo? Ele vai ficar mais caro logo nos primeiros dias de campanha, principalmente no primeiro e no segundo. Do terceiro em diante, ele tende a normalizar, estabilizar e cada vez ficar mais baixo, ok? Claro que isso pode variar de acordo com a concorrência, etc., em determinados dias, certo? Aí, ao longo da sua campanha, rodando por mais de uma semana, vai ter dias em que pode subir um pouco o CPC, isso quer dizer que aumentou a concorrência, tem mais gente anunciando para aquelas palavras-chave, etc. Então tem essas variações ao longo da campanha, mas normalmente no primeiro e segundo dia o seu CPC sai um pouco mais caro e tende a normalizar. E quando ele gasta mais do que o seu orçamento diário, é porque ele está pensando no mensal. Certamente em outro dia do mês ele vai compensar aquilo para que no final do mês você atinja ali a sua média mensal, que no caso é os 3.000, né, nesse exemplo. Entendeu? Bom, espero que essa dúvida tenha sido sanada aí com você. Caso você ainda tenha dúvida sobre isso, deixa um comentário aqui abaixo que eu crio um outro vídeo respondendo, explicando melhor. Beleza? Bom, fica com Deus e até a próxima.